Você já pode pegar a sua Bíblia e abrir em Daniel, capítulo 11. Semana passada nós vimos metade, de Daniel, capítulo 11. Não deu tempo. Eu também não estava muito bem semana passada. Mas hoje Deus deu graça. Nós vamos meditar, nós vamos aprender. Nós vamos sair daqui renovados pelo Senhor. Amém? Daniel, capítulo 11. E hoje nós vamos ler... semana passada nós fomos até o 21. Na verdade nós fomos até o 20. E hoje é do 21 a seguir. Mas nós vamos ler o 20 até o 35. Amém? Nós vamos ler hoje do 20 ao 35. Mas esse pedaço aqui, que talvez não dê tempo hoje, nós falaremos dele junto com o capítulo 12, que já faz parte do mesmo assunto. Amém? Louvado seja Deus. Então Daniel 11, 20. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor que diz: E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá, e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá com eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez que foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atentará aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda
no tempo determinado. Amém? Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, nessa noite, trazer, meu Deus, uma aplicação para os nossos corações, trazer clareza, santificação, meu Deus, que a sua palavra ela é proveitosa, meu Deus, que nós venhamos estar atentos ao que o Senhor tem para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar e adore ao Senhor com palmas, porque Ele merece, graças a Deus. Queridos, vamos contextualizar primeiro, porque nem todo mundo estava aqui no capítulo 10 e nem semana passada. E no capítulo 10 nós vimos Daniel ele fazendo um jejum, né, de 21 dias, um jejum parcial, um jejum onde ele não passava ali o seu perfume, né, não comia carne, não comia os manjares prazerosos daquela época. Ele estava ali jejuando porque ele queria uma resposta de Deus. Não era um jejum rotineiro, né? Não era um simples jejum do judeu. Daniel estava fazendo esse jejum porque ele queria algo da parte de Deus. E nós vemos no capítulo 10, na palavra do Senhor, que Daniel ele estava angustiado, ele estava muito preocupado com a situação do povo judeu. O povo judeu que já tinha sido liberado do cativeiro, já tinha saído a permissão para construir o templo já tinha começado a construir, mas houve uma interrupção. Daniel, sabendo disso, ele fica preocupado, ele começa a orar, jejuar, até que depois de 21 dias, né, um anjo consegue chegar a Daniel, porque o príncipe da Pérsia tinha impedido o anjo de chegar até Daniel, mas depois do jejum de Daniel, o anjo Miguel, ele consegue ajudar esse anjo chega até Daniel, e Daniel ali recebe do anjo toda a revelação do que haveria de acontecer com o povo judeu. Quem estava aqui no capítulo 10, lembra muito bem, amém? Amém. Louvado seja Deus. E nós vimos que o que o anjo vai falar para Daniel é algo muito impressionante, porque semana passada nós vimos que conforme o anjo falou para Daniel que ia acontecer, foi acontecendo coisa por coisa conforme o anjo foi falando para Daniel. E nós vimos, né, que o rei Alexandre o Grande, o rei da Grécia, ele era aquele do chifre pequeno do carneiro, né, que tem um chifre grande. Nós mostramos na imagem aqui. Depois como Alexandre o Grande ele cai, o reino dele se divide pelos seus generais e tornam 4 reinos. E aí o anjo detalha, né, toda uma briga, toda a guerra entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, que é o Egito, e o reino do norte, que é a Síria, né, Ásia. Ele detalha toda essa briga, essa guerra entre os dois e do reino do norte, né, que o Antíoco III, ele é o rei que acabou tendo mais destaque em toda a profecia, porque o Antíoco III, ele venceu várias batalhas, foi perdendo força, mas ele vencia várias batalhas, até que ele chega a morrer. E no versículo 20 que nós lemos, né, diz: e em seu lugar se levantará, no lugar de quem? De Antíoco III, que é o que mais tem destaque, que é o rei do norte, que mais tem destaque em todas as batalhas que nós lemos semana passada nos versículos anteriores. E aí vem um que é, depois dele, o filho mais velho dele, que chama Seleuco IV, que fala justamente dele. Em seu lugar, no lugar de Antíoco III, se levantará um que fará passar um arrecadador pela glória real, que é o próprio Seleuco IV, que é filho dele. Mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Por que isso? Porque Seleuco IV, ele entrou como rei, e aí ele queria pagar Roma, as dívidas que tinha. Então começou a arrecadar vários impostos do povo. Começou a arrecadar imposto e cobra imposto, até que o tesoureiro dele pegou e envenenou ele. Então,
Por isso que aqui fala esse final desse versículo: sem ira e sem batalha, porque não precisou ele morrer à espada nem em guerra, de forma alguma. Ele só foi envenenado, e foi envenenado como uma forma de traição pelo seu próprio tesoureiro. E aí nós entramos agora em quem vai entrar no lugar de Seleuco IV, que foi envenenado. E aí começa um problema na história, porque para substituir Seleuco IV tem que ser o filho dele. Só que o filho de Seleuco IV, ele está preso em Roma. Ele está como refém em Roma, refém político. Naquele tempo tinha muita guerra política. Então surge, agora no versículo 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E aí nós entramos agora na história, que nós vimos lá em Daniel, nos capítulos anteriores, que fala do chifre pequeno, que é um chifre pequeno que sai de um daqueles 4 chifres que saiu do primeiro, que era Alexandre o Grande. Tá dando para entender? Quem estava anteriormente vai entender com mais facilidade, claro. Então, aqui, um certo homem, muito astucioso, o anjo que está falando com Daniel, chama ele de homem vil. Por que homem vil? O próprio texto fala, porque ele não tem sangue real, ele não é da realeza. No versículo 21 fala, ao qual não tinha dado a dignidade real, ou seja, ele não era para estar ali, mas é alguém ruim. Vocês já conheceram gente ruim nessa terra? Gente ruim, sabe gente ruim que quando se conta uma história de uma pessoa ruim, a outra fala assim, não é possível que tenha um ser humano desse, não. Esse homem aqui é um desse tipo. Esse homem vil que o homem está falando para Daniel é um homem ruim, mau caráter, um homem que ele tem coragem para fazer todo tipo de atrocidade que passar pela cabeça dele. E esse aqui é o anticristo do passado. Ele é o anticristo do passado. E ele é o anticristo que precede o anticristo do futuro que virá. Então, nós vamos ver um pouco dessa história. Esse homem, ele se chama Antíoco IV Epifânio. Por que Epifânio? Ele mesmo se intitulou desse nome. Porque ele não era ninguém, mas ele fez de si próprio, para si, o próprio marketing dele. Ele mesmo se intitulou de Epifânio, que quer dizer o glorioso. Ele se colocou como uma divindade. É como se ele chegasse e falasse, eu sou Epifânio IV, o Deus. É como se ele falasse isso. Então ele se intitulou desse título, desse nome, e colocou como seu próprio nome para ser retratado como se ele fosse um Deus. Igualzinho nós vimos em Apocalipse, nos estudos passados, que o anticristo ele vai fazer isso. Ele vai se considerar um Deus, vai falar palavras blasfemas contra o Senhor, vai fazer estátua, querer adoração. Esse homem aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo tipo de pessoa. Então, ele, por meio de manobras políticas, com persuasão, com muita mentira, falsidade, ele consegue, conforme o anjo falou para Daniel, ele consegue entrar no poder. Ele consegue tomar o lugar de Seleuco IV, que era para ser Demétrio I. Mas Demétrio era jovem, estava preso, não pôde, então ele fez toda a articulação e conseguiu chegar no poder. Igual está escrito aqui, depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, ou seja, politicagem. Ele enganou muita gente, fez alianças. E tinha um problema também, que ele era muito bom nas coisas que ele fazia, nas estratégias de guerra. Ele conseguia vencer exércitos também com números menores, então impressionava muito politicamente as suas estratégias, conseguia enganar, e dessa forma ele chegou ao poder.
Quando ele chega ao poder, ele tem uma ambição muito grande. Estamos falando do anticristo do passado, o anticristo revelado a Daniel. Ele chega com uma ambição muito grande. Qual é a ambição dele? O reino voltar a ser o que era antes. Mas em que época? Na época de Alexandre o Grande, que o reino era um só. Porque depois que o reino de Alexandre o Grande se dividiu em 4, esse reino ele ficou fraco. Cada parte ficou fraca. Mas esse homem ele chega com a ambição de fazer esse reino ficar forte novamente. Ficar um reino só. E aí nós vamos seguindo ao texto, versículo 22. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do conserto. Ou seja, ele é o príncipe do conserto, ele quer consertar tudo. Ele quer fazer de toda a região que era de Alexandre o Grande, ele quer fazer uma única província, ele quer colocar uma única cultura, quer que todo mundo serve o Deus dele. Ou seja, ele vem para dominar toda a região e fazer um império forte novamente. Só que ele vai enfrentar problemas diante disso. Então, o texto continua. E depois do concerto com ele, usará de engano, é o que ele mais sabe fazer. Usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Ou seja, por meio do engano, com pouca gente com ele, ele continua crescendo. Ele vai crescendo, ele vai enganando regiões, vai fazendo alianças, ele faz tratados com líderes que ele nem cumpre. A estratégia dele é chegar num lugar, ele chega com o exército dele, se ele vê que ele não pode vencer, ele pega, faz uma aliança com aquela liderança, depois ele nem cumpre a aliança, mas está lá, é como se fosse dele. Então, no versículo 24, virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os seus avós, repartirá entre eles a presa, os despojos e a riqueza e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Olha que versículo interessante. Nem seu pai fez o que ele fez, nem seus avós, mas ele chega com uma astúcia muito grande. Qual é a estratégia dele? A história diz que esse homem, ele ia para a batalha, vencia os lugares mais férteis, os lugares mais férteis que até os antigos reis não foram, ele vencia, pegava as riquezas e dava para os pobres. Olha o que ele fazia. Ele não tinha a ganância da riqueza para ele, porque o negócio dele era ficar cada vez mais forte. Então ele pegava os despojos, as presas, comida, riqueza, e ele ia dividindo e formando aliança, mesmo que ele não tinha nenhuma vontade de cumprir com os pactos dele, mas ele ia formando aliança e ele foi ficando famoso. E a própria imagem dele foi crescendo ainda mais, porque ele se intitulava Deus. Então, por exemplo, ele chegava num lugar onde o povo adorava ao Senhor e aquele povo era pobre. O que ele fazia? Ele pegava os despojos, as riquezas e dava para aquele povo e ele falava: o Deus sou eu que estou abençoando vocês, sou eu que estou dando para vocês, cadê o Deus de vocês? Tá entendendo? E o anticristo, quando ele vier, ele vai fazer justamente isso. Ele vai fazer justamente isso. Ele vai se apresentar como um Deus. Ele vai, durante 3 anos e meio de paz, ele vai prosperar o mundo, entregando a vida que o povo quer e vai falando: eu sou um Deus, agora vocês têm que me adorar. Por isso que tem hora que o Senhor prova a gente, né, na dificuldade, para ver se a gente é fiel a Ele na dificuldade. Porque na bênção, não, Deus é maravilhoso. Muitas vezes é assim, né? Tem gente que é ao contrário, tem gente que na bênção esquece do Senhor, e aí na hora que as coisas apertam é que se volta para Deus. Tem gente que é ao contrário. Mas aqui, esse rei, ele começou a ir com muita astúcia para cima das pessoas. E ele começou a fazer isso. Ele começou a criar aliados, a criar vários aliados, para que ele estava pensando em ir contra as fortalezas. Quem eram as fortalezas daquela época? Roma.
As fortalezas daquela época era Roma, o reino do sul, que era o Egito, e que nós vamos ver justamente isso agora. A questão dele com o Egito, como ele tinha a intenção de unificar tudo novamente, ele queria o que? Primeiro e logo no Egito, no reino sul. Versículo 25: e suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul. Ou seja, ele já tinha conquistado muita coisa, muita riqueza, muita gente, e agora a atenção dele vai para uma batalha maior, que é uma batalha contra o Egito. Sul aqui é Egito. Se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. Olha que interessante o que a história traz para a gente. Ele, depois de formar essas alianças, do jeitinho que o anjo falou, irmãos, é impressionante. Do jeitinho que o homem falou, a gente encontra na história. Ele, depois de formar essas alianças, de crescer o nome dele, ele consegue formar um exército poderoso. Ele consegue formar um exército a ponto de bater de frente com o Egito. Só que o Egito não é qualquer coisa. O Egito é o Egito. Você vê lá, tem pirâmide em pé até hoje, de tanta gente que tem no Egito. Então, para alguém ter a coragem de enfrentar o Egito, é porque essa pessoa, ela foi de fato com um exército muito poderoso para chegar lá. Só que o texto fala que ele consegue, né, suscitar a sua força e seu coração contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. O rei do sul também, com seu poderoso exército, não consegue, porque Antíoco IV Epifânio, ele é muito traiçoeiro, ele é muito astuto. Ele é muito astuto. Aí, chegando lá, ele não consegue vencer tudo. Ele chega lá no Egito e ele vence os dois principais reis do Egito, mas ele não consegue vencer todo o território. O que ele faz? Aliança. Ele chega no Egito e forma aliança com os reis do Egito. Ele coloca, por exemplo, os reis do Egito continuam sendo o rei do Egito, mas os reis do Egito passam a ser o quê? Um fantoche dele. Está tudo dominado o Egito, não toda a área do Egito, mas os reis do Egito passam a ser fantoche. Só que os reis do Egito não é besta. Olha, o texto prossegue e fala: e os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Ou seja, ele foi para o Egito, conquistou o Egito militarmente, mostrou sua força no Egito, mas quando ele deu as costas, que ele deixou os reis lá, os reis tramaram contra ele. E aí o povo virou no Egito um povo dividido. Uns eram a favor dele, outros eram contra ele, porque o próprio povo de lá também estabeleceu que é o outro que era rei. E aí virou essa contenda. Ele não está mais lá, mas está tendo problema agora no Egito, porque ele foi lá, dominou, e o povo do Egito também quer o outro, e aí vira um reino dividido. Então ele, militarmente, ele conquistou o Egito, mas politicamente ele não conseguiu. Politicamente teve traição, era um enganando o outro na mesa, que é o que o texto está dizendo. E os que comerem os seus manjares e quebrantaram o exército deles se derramará. Eles comeram os manjares do Egito, né? Mas perdeu todo o esforço de ter ido lá, perdeu porque politicamente não estava estabelecida as suas alianças. Por quê? Porque ele não cumpria com as alianças dele. O que aconteceu no Egito? O Egito já sabia dele, já sabia que ele estava indo, já sabia que ele era bom em formar aliança, mas o Egito também sabia, ele não cumpre nada que ele fala. Ele é mau caráter. Ele está vindo com engano. E a Bíblia diz que o rei do sul também tramou contra ele. Então o rei do sul, o Egito não estava preparado militarmente, mas estava preparado
na mentira, estava preparado no engano. E aí é um enganando o outro. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vamos seguindo, porque é bastante história, mas vai chegar na parte que a gente gosta. Versículo 27. Também esses dois reis, olha o que eu acabei de falar, também esses dois reis terão um coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Um contando mentira para o outro, um enganando o outro. Isso nós já vimos. Versículo 28. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. O que é santo concerto? Quem lembra o que é santo concerto? Santo já fala, né? É o povo de Deus agora. Ele se volta contra Judá, contra Israel, contra o povo de Deus. 28 ainda. E fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então, quando ele volta do Egito, ele volta enganado, né? Ele deixou lá os reis fantoches dele, mas os reis também tramando contra ele. E quando ele volta do Egito, irmãos, ele volta contra o povo de Deus. E aí a coisa fica feia para o povo de Deus. Agora, uma pausa para a gente imaginar o coitado do Daniel, agora sabendo disso. O Daniel, no capítulo 10, está buscando para saber o que vai acontecer com o povo dele. No capítulo 9, fala das 70 semanas de Daniel, que fica bem amplo, né? Mas aí, como ele busca mais, ele quer mais detalhe, ele quer mais revelação, ele jejum, ele ora, o anjo vem para falar para ele de forma detalhada o que vai acontecer. E aí, nesse momento, ele fica sabendo que esse homem que conseguiu derrotar o Egito, agora se volta contra o povo de Deus. E qual é a questão contra o povo de Deus? Ao contrário dos outros reis que dominavam Israel, como Alexandre o Grande, outros reis que passaram por lá, os outros reis deixavam o povo adorar a Deus, né? Roma mesmo deixou. Roma mesmo deixou o povo adorar o Senhor, né? Vocês podem ficar aí fazendo o sacrifício de vocês, circuncisão, mas a minha cultura vai entrar aqui um pouco também. Era repartido. Nós chegamos dominando, vocês podem adorar o Deus de vocês, mas também tem os nossos aqui, nós vamos trazer os nossos e quem quiser adorar, vai adorar. Esse homem aqui é diferente. Ele não deixou o povo adorar. Ele não deixou o povo fazer mais nada. Ele chega a Judéia, ele chega em Israel, Jerusalém, e ele fala, acabou esse negócio de adorar no templo. E ele profana o templo. O que ele faz? No dia 14 de dezembro de 168 a.C., 14 de dezembro, lembra dessa data? 14 de dezembro de 168 a.C., ele pega, vai lá para dentro, nos utensílios e leva um porco. E ele sacrifica o porco lá dentro, profanando o templo do Senhor. E isso é muito sério, porque depois de um acontecimento desse, não dá mais para fazer a adoração, o sacrifício, não tem como, porque de fato o que é santo não está mais santo, está imundo, né? Lembra, na lei de Moisés, quando alguém se sujava, não tornava santo assim, tinha que ir para fora, se limpar. Então, quando isso acontece, o templo está profanado. Ele também impediu a circuncisão do povo de Deus. Então, toda criança que nascia com 8 dias tinha que, todo o menino homem, né, quando nascia, tinha que ser circuncidado, né, ao 8º dia. Ele não deixava. Muitas mulheres morreram, era pena de morte. Muitas mulheres morreram por desobedecer ele e circuncidar o seu filho.
as mães continuavam circuncidando, ele ia lá e matava a mãe e o filho. Um homem terrível. Um homem que... E ele acabou com tudo que se dizia da lei de Moisés. Não podia mais guardar o sábado. E quando ele volta a sua atenção para o povo de Deus, acontecem coisas pavorosas no meio do povo de Deus. Que é o quê? Ele tinha uma imagem que ele mesmo se auto-intitulou de Deus. E ele dava recompensa para quem adorava ele, para quem estava do lado dele. Vocês sabem o que aconteceu no meio do povo de Deus? Um monte de gente, uns com medo e outros porque queria, começaram a ficar do lado dele. O povo, estou falando do povo de Deus, olha que coisa séria. O povo de Deus, alguns, na verdade até a grande maioria, começaram a ficar do lado desse homem. Só que essa história ela é muito forte. Ela é muito forte. O povo se vende por coisas muito fáceis. Nos dias de hoje isso tem acontecido. O povo troca Jesus muitas vezes por qualquer coisa hoje. Qualquer coisa. Um dia eu e minha esposa estavam pegando no pé dos jovens que a gente vira, né? Os meninos começam a namorar e começam, ó, dar uma afastadinha, uma sumidinha. Você tá por onde? Não, é que eu tô, né? Então assim, tem gente que troca Jesus por coisas banais. E nesse tempo, alguns trocaram a lei, trocaram o Deus por causa desse homem. Uns por sobrevivência e outros porque queriam. Outros eram traidores mesmo. Nós vamos ver isso. Vamos ler os versículos a seguir. Nós lemos o 28, né? E fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Por que tornará para a sua terra? Depois dele ter profanado o templo, depois dele ter feito tudo que ele tinha para fazer ali em Israel, ele foi para a sua terra, mas ele deixou ali os seus soldados para intimidar o povo, para bater de frente. Ele saiu, mas ele deixou lá os seus para intimidar o povo. Ele foi para a terra dele, mas infelizmente a opressão continuou como se ele estivesse lá. Versículo 29. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul. Onde é o sul? Egito. Mas não será na última vez como foi na primeira. Ou seja, não vai ser como foi na primeira vez. Aí ele agora quer voltar para o sul. Por quê? Porque a primeira vez que ele foi, que ele venceu, não deu certo. Mas agora ele quer voltar de novo. E ele volta para o sul. Ele volta para o Egito para lutar contra o Egito novamente. Porque lá ele já tinha perdido força novamente. O que acontece? Versículo 30. Não foi como da primeira vez, porque virão contra ele navios de quintim, que lhe causarão tristeza. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que virá navios contra ele de quitim. O que é isso? A história diz que quando ele está voltando para o Egito, no meio do caminho, chegam os navios de Roma contra ele. Essa parte é impressionante. Chegam os navios de Roma contra ele, do jeitinho que o anjo falou para Daniel. Chegou os navios de Roma contra ele e falou: epa, você não pode passar daqui, volta. Você vai voltar? Isso está na história. Aí ele pega e fala para os generais de Roma. Ele não tinha força suficiente para bater de frente com Roma. Então ele fala com os generais de Roma: eu vou precisar de um tempo para pensar. Mas eu torno a lembrar vocês, ele era mau caráter, todo mundo sabia disso. Ele era mentiroso. Então os generais de Roma já sabiam. E ele pede um tempo para pensar. O general de Roma vai até ele, risca em volta dele um círculo no chão. Isso na história é chamado de círculo de Polilo, alguma coisa assim. Ele risca o chão e fala bem assim: você não sai desse círculo sem antes me dar a resposta. E aí ele não pode sair, porque é Roma que está mandando.
E nisso ele pega e dá a resposta: não vou então atacar o Egito. E volta. Aí nós vamos para o texto e a coisa fica séria agora. Versículo 30. Que lhe causarão tristeza, ou seja, a tristeza é que ele tem que voltar sem poder atacar o Egito. E voltará e se indignará contra o santo concerto. Aí a coisa fica mais terrível ainda agora para o povo de Deus. Porque agora ele está vindo para descarregar a sua fúria em quem? No povo de Deus. Meu Deus do céu. Já foi ruim da primeira vez que ele passou por lá. E agora ele está voltando frustrado, triste, com raiva, e vai descarregar toda a sua fúria no povo de Deus. E aí a coisa... E se indignará contra o santo concerto, e fará o que lhe apraz, e ainda voltará e alterará aos que tiverem desamparado o santo concerto. Atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Agora que ele está vindo com fúria, agora que ele está vindo com mais raiva ainda, ele está fazendo o seguinte: como ele deixou lá o povo estava dividido. Porque no meio de um tanto de povo rebelde, sem vergonha, tem um povo de Deus que é santo e é fiel. Então ele volta e o anjo está falando que ele vai atender aqueles que deixaram de mão as coisas de Deus, que esses que deixaram de lado as coisas de Deus, vai receber deles recompensa. Então ele vem agora com uma estratégia para fazer logo todo mundo se voltar para ele. E é isso que ele faz. Ele atenderá os que tiverem desamparado o santo concerto. Ou seja, depois de um certo tempo o povo sofrendo, ele já tinha ido para a terra dele, já tinha ido lutar com o Egito, não deu. Aí ele volta, passa por Israel e vai dar recompensa para aqueles que se voltaram contra o Senhor e ficaram do lado dele. Versículo 31. E sairá a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Vamos por parte? Profanarão o santuário e a fortaleza. Ou seja, aqui é a hora da profanação do templo, onde o templo não tem mais como ser usado. Tirarão o contínuo sacrifício, ou seja, agora quem ainda estava desobedecendo, agora não tem como fazer o sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora, ou seja, pena de morte para quem desobedecer. Quem obedecer ganha recompensa, quem desobedecer ganha pena de morte. E aí a gente lembra com muita facilidade de Apocalipse, que é justamente isso que o anticristo do futuro irá fazer. Agora, no versículo 32, e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Então, os violadores do concerto, ele com lisonjas. O que é lisonjas? Lisonjas é bajulação, é engano. É uma pessoa que ela está demonstrando que gosta de você, mas não gosta. Lisonjas é falsidade. É alguém que está te dando um presente, empunhando uma faca pelas costas, para depois dar em você. Lisonjas é isso, é uma espécie de traição. E ele vem com isso para os violadores do concerto. Ou seja, o povo que desobedeceu às coisas de Deus, ele veio com traição. Só que lá tem um povo santo. E olha, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Eu vejo que é nessa hora Daniel se alegra. Nessa hora Daniel, eu creio que ele fica alegre. Porque essa hora é impressionante. Nesse momento, todo esse período, teve um povo que não aceitou, não, eu conheço ao Senhor.
Agora isso aqui é pra gente que conhece a Deus. Nem todo mundo que se diz povo de Deus conhece a Deus. Mas aqui o anjo fala para Daniel, o povo que conhece o seu Deus, ou seja, o povo que conhece a Deus, se esforçará. Aí já tem aqui já vira uma pregação, né? Uma característica de um povo que conhece ao Senhor. É um povo esforçado. É um povo que vai para a batalha. É um povo que não desanima. Amém? Então o que o povo que conhece ao Deus faz? Primeira coisa, se esforça. E com o esforço fará o quê? Proezas. Sabe o que a história diz? Isso está na história. Que um homem chamado Matatias é um sacerdote judeu. Ele começou com seus 5 filhos um movimento. Ele começou um movimento ali, que é a revolta dos Macabeus. E eles começaram a bater de frente contra Epifânio, contra Antíoco IV Epifânio. E eles começaram ali a fazer um pequeno grupo de rebeldes. E essas proezas aqui, sabe o que foram? Eles começaram a ir para batalhas contra Antíoco IV Epifânio. Só que, irmãos, não dá para comparar um exército de um imperador contra um grupo de judeus sacerdotes desorganizados contra a batalha. Mas o povo que conhece a Deus, ele se esforça e faz o quê? Proezas. Eles começaram, quando o exército de Antíoco Epifânio ia para a batalha, o povo de Deus, eles conheciam o território e eles se escondiam em cavernas, eles se escondiam nas montanhas. Quando eles passavam, eles faziam emboscadas, iam para a batalha e venciam. E dessa forma, durante 3 anos, eles foram vencendo as batalhas, se esforçando e fazendo proezas. Eles iam contra o imperador daquela época. E olha como o povo estava dividido. Naquele tempo, uns estavam do lado de Epifânio e outros estavam do lado deles com lisonjas também. Olha o que o texto diz no versículo seguinte: e os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Mas olha o versículo seguinte: e caindo eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. No meio disso, o povo de Deus lutando contra um império gigante, o povo de Deus lutando com poucas armas, ainda tinha os traidores e durante 3 anos conseguiram vencer. Deus é fiel, não é? Esses aqui foram os verdadeiros, os que conhecem ao Senhor. Eles se esforçaram, se juntaram. Nessa história, quem deu início foi o Matatias, um sacerdote. E ele tinha 5 filhos. Um dos filhos do Matatias foi o que recebeu o maior reconhecimento, que ele chamava Judas Macabeus, que quer dizer um martelador. Não sei se era martelador na batalha ou se era uma profissão dele, mas Macabeus por causa de martelador. E esse filho dele venceu muitas batalhas ali, liderando os rebeldes contra o exército de Antíoco Epifânio, o que é impressionante. Na Bíblia Católica tem um livro de 1 Macabeus e 2 Macabeus que conta essa história. Não é considerado um livro inspirado, mas é um livro histórico. É um livro que muitos estudiosos de Daniel leem para entender como é que foi que aconteceu tudo isso. Mas um grupo de judeus pequeno conseguiu vencer um império muito grande. Olha só o que temos aqui também no meio desses acontecimentos. Versículo 33 ainda. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Olha que interessante isso. Enquanto o povo estava dividido, enquanto tinha um anticristo atrapalhando tudo, cessando tudo, guerreando contra o povo de Deus, os sábios estavam ensinando o povo, estavam dando instrução para o povo. O povo, irmãos, a gente precisa de conhecimento em toda a época da nossa vida, em toda etapa da nossa vida. O conhecimento das coisas de Deus é proveitoso. Aqui nesse tempo era época ao raciocínio normal, não era época de estar ensinando, era época de batalhar, mas
o ensino da palavra de Deus, até no meio das dificuldades, ele é proveitoso, ele é necessário. E aqui o anjo está falando para Daniel, naquele tempo os sábios vão ensinar. Olha só, nós nunca podemos deixar de aprender. Nós nunca podemos deixar de aprender. Não existe, irmãos, a gente falar, não, já sei. Tem gente que pensa assim, não, eu já sei. Eu vou para o curso de ensino para quê? Eu já sei. Não, irmãos, a gente precisa buscar conhecimento. E o povo estava buscando conhecimento, querendo conhecimento, em um tempo que eles nem podiam fazer as coisas que eles iam aprender. Olha que interessante. Todavia, aí a coisa fica séria, né? Porque aqui esses sábios que ensinavam, eles, todavia, caíram pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro, ou seja, morreram queimados, e também foram presos esses que ensinavam, também foram roubados por muitos dias. Ou seja, se é por muitos dias, era por longos períodos que eles estiveram ensinando as coisas de Deus. Aí vem o versículo 34: e caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Ou seja, mesmo no tempo de dificuldade, eles ensinando, vindo pequeno socorro, mas era um pequeno socorro de falsidade, era um pequeno socorro assim que vinha para ajudar, mas na verdade era uma traição. Versículo 35 para a gente ir começando e para o final. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Ou seja, mesmo no tempo difícil, Deus está permitindo para quê? Para o povo dele ser provado, santificado, embranquecido. Porque para se santificar, irmãos, não tem época certa, é o tempo todo. Para a gente se santificar, é o tempo todo. E aqui Deus está falando dos sábios, o anjo está falando para Daniel dos sábios. Os sábios, eles passaram por isso, para quê? Para serem, através dessa provação, serem santificados, embranquecidos, né? Que mesmo eles sendo sábios, ainda estavam precisando ser santificados. Agora a questão é, desses sábios, surgiu um encorajamento muito grande para um outro grupo de sábios naquela época, que depois que tudo isso acabou, depois que toda essa provação acabou, veio um outro grupo de sábios, que eu estou tentando lembrar o nome, é um nome um pouco difícil, e esses sábios, eles foram inspirados por esses aqui, que passaram essa dificuldade. Aí depois desses que vieram, veio um outro grupo de sábios que você conhece, que é os fariseus. Os fariseus também foram inspirados por essas histórias aqui, e eles passaram a valorizar mais a lei. Eles passaram mais a valorizar as coisas de Deus, só que o tempo passa, né? Então, os primeiros fariseus, eles tinham ali um grande temor de Deus, eles tinham uma grande reverência ao Senhor, e eles de fato começaram ali fazendo as coisas de Deus de forma muito bem intencionada, de forma correta. Eles analisavam a lei de forma minuciosamente, só que conforme o tempo passou, os seus filhos, né, foram recebendo as honras dos pais, mas não foram fazendo as mesmas coisas que os seus pais faziam. E o que acontece? Lá na frente, quando vem Jesus, né, chicoteia todos eles, né? Jesus aponta para eles as suas, como é que é a palavra? Hipocrisias, né? Que eles gostavam de se aparecer no meio das pessoas, mas quando estava em oculto, eles faziam tudo diferente, né? Jesus aponta esse erro neles, mas foi disso aqui que esse grupo também foi inspirado. Os fariseus, que tem por seu significado os separados, não é? Então, nós vemos essa história, ela é muito impactante,
Porque mesmo no meio da dificuldade, pode ser a dificuldade que for, meu irmão. A dificuldade que for, Deus requer da gente esforço. E as proezas que esses homens fizeram foram coisas muito grandes. Vamos ver um pouco do que o Antíoco Epifânio fez com eles. Na questão da política, ele promove fortemente a cultura grega como forma de unificação do império. Ou seja, ele quer trazer de volta o que era antes, na época de Alexandre o Grande. Então ele traz a cultura para que os impérios se juntem novamente. Incentiva a construção de ginásios, templos pagãos e práticas culturais helênicas. Impõe o culto a divindades gregas, vinculando-o à lealdade política. A mesma coisa que Nabucodonosor faz. Faz uma estátua, coloca os políticos tudo para adorar, esse tipo de coisa. Campanha militar. Na questão da campanha militar contra o Egito, ele tenta conquistar o Egito, depois tenta novamente, é forçado a recuar por Roma. Aí tem como eu falei, o círculo de Popílio, o embaixador romano, que exige que ele volte, que ele fale ali dentro do círculo ainda, que ele vai voltar para a sua terra. E tem também a questão da religião, da perseguição religiosa na Judéia. Ele proíbe a prática do judaísmo, circuncisão, guardar o sábado, leitura da Torá. Inclusive a Torá, ele mandou queimar as cópias. Várias cópias ele mandou queimar. Só que esse povo que conhece ao Senhor conseguiu esconder. Esse povo que conhece ao Senhor, eles conseguiram guardar. Mas até mandar queimar os textos de Moisés, que era ali de Gênesis até Deuteronômio, ele mandou queimar tudo, que essa era a Bíblia da época. E as consequências de tudo que ele fez. A tirania dele provoca uma revolta, que é a revolta dos Macabeus. Os judeus liderados por Matatias, depois Judas Macabeus, lutam em guerrilha contra o exército seleucida. E em 164 a.C., os rebeldes retornam a Jerusalém. E olha que interessante, no comentário bíblico que eu li hoje, fala que em 14 de dezembro de 168 a.C., ele foi lá e sacrificou o porco dentro do templo, profanou o templo. E no dia 14 de dezembro de 165 a.C., 3 anos depois, é porque conta de cima para baixo, nessa época, antes de Cristo conta de cima para baixo. Profanou o templo em 168, mas no mesmo dia, só que 3 anos depois, que é 14 de dezembro, os Macabeus, eles fazem de novo a santificação do templo, exatamente 3 anos depois. O anjo tinha falado para Daniel também o período que isso ia acontecer. E qual a mensagem prática para mim e para você diante dessa lição? Por que nós somos somente até aqui também? Nós somos somente até aqui porque semana passada é daqui até finalizar o capítulo 12, para a gente falar do anticristo e do final do tempo. E a lição prática para a gente até aqui é que pode acontecer o que for, irmão. Acontecer o que for. O povo de Deus, ele tem que ser esforçado para fazer as proezas. O povo de Deus tem que ser esforçado. Esse povo venceu as batalhas no meio de uma história assim que eles não tinham chance. Mas o povo conhecia o Deus dele e Deus deu a vitória para eles. Assim tem que ser a gente também. No meio de qualquer dificuldade tem que haver esforço da nossa parte. O que a gente aprende com a revolta dos Macabeus contra esse antigo homem, esse anticristo, é que eles não baixaram a cabeça, e nós também não podemos baixar. Nesse tempo aqui, eles precisaram guerrear com armas. Eles precisaram fazer emboscadas para pegar o inimigo. E hoje nós temos a oração, onde nós podemos nos dirigir
diretamente ao Senhor e Ele peleja por nós. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Podem louvar ao Senhor por palmas. Semana que vem nós vamos ver mais sobre o futuro. Tudo que o anjo falou para Daniel está na história. Amém, irmãos? Os céticos, as pessoas que não creem, falam: não, isso aqui está errado. Isso aqui foi escrito na época dos Macabeus. Mas não foi. Isso aqui Daniel escreveu com antecedência e está na história. Tudo o que o anjo falou para Daniel aconteceu de fato na história conforme o anjo falou. Amém, meus irmãos?